Vou botar mais para trás aqui. Pronto, voltando para gravar. Boa noite. Boa noite! Que Juliana, boa noite, alegria! pessoal. Tudo bem? Sei que o pessoal vai entrando aos pouquinhos, mas se for ficar esperando, a gente vai ficar aqui, vai ficar chato ficar esperando. Sem dúvida, sem dúvida. E também vai ficar gravado também? Ah, tem problema. Então vamos lá, gente. Boa noite. A gente todo mês faz esse encontro ao vivo aqui. Esse mês, aproveitando essa oportunidade de ter a Liana Guedes, aqui da Guedes Arquitetura. A gente estava conversando aí outro dia e surgiu essa ideia de comentar sobre essa interação, essa oportunidade de interação entre engenheiros e arquitetos. E aí eu queria que primeiro a Liana se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho aí do formação, experiência, histórico profissional, para a gente contextualizar, e depois eu vou provocar aqui algumas situações que eu conheço um pouquinho esse pessoal aqui que me acompanha, e a cabeça de engenheiro, e já participei de algumas interações engenheiro-arquiteto, então acho que a gente tem bastante coisa para trazer aqui. Liana, obrigado pela oportunidade de estar Imagina. conversando aqui em conjunto. E me conta aí, quer dizer, conta aí para o pessoal um pouquinho da Liana, da Guedes Arquitetura e da tua experiência profissional. Legal. Obrigada, Daniel. Prazer estar aqui. Uma oportunidade ímpar. Bem, meu currículo começou, na verdade, fazendo arte e design em Londres, há muito tempo atrás. De arte e design, eu vi que eu não tinha muito talento para as artes, mas eu gostava das artes, então eu entendi que uma área técnica talvez me caberia melhor. Daí eu entrei no curso de arquitetura e urbanismo na FURB, adorei o curso, depois fiz pós-graduação em design de interiores, na parte de gestão de projetos de design para comércio, na UTFPR, em Curitiba, que é a Universidade Tecnológica Federal de Curitiba. Não satisfeita, descobri que tinha um curso de design para o varejo, que não existia no Brasil, e era um dos primeiros que foram lançados no Instituto Europeu de Design de Milão. Daí eu fui para Milão, fiz o curso, e ali em diante tudo mudou, né? E daí a gente acabou se conhecendo ali no Shopping Parque Europeu, logo depois que eu tinha voltado dessa temporada lá em Milão, e eu tive a oportunidade de trabalhar na parte de compatibilização de projetos ali do Shopping Parque Europeu, que o Daniel era, né, diretor de geral ali da execução toda da obra, e eu fazia parte de compatibilização de projetos, né, e gestão de projetos. Então, ali que a gente se conheceu, e ali que também deu uma grande virada, porque até então eu trabalhava só com lojas, e ali eu entendi também um pouquinho melhor o mercado de shopping center, de centros comerciais, e daí também deu um outro ponto de inflexão e virada na minha carreira. A Guedes Arquitetura foi fundada quando eu me formei, porque eu já tinha clientes e precisava atendê-los, então, eu comecei a trabalhar um pouco antes de estar formada. Então, quando eu me formei, eu já estava com o escritório aberto, mas oficialmente mesmo eu acabei abrindo depois. Eu trabalhava como profissional liberal. E a Guedes Arquitetura está indo aí para 22 anos já no mercado. E a boa parte dele atuando diretamente com varejo. A minha primeira grande experiência na área foi no Hospital do Pulmão, aqui em Blumenau. Foi a primeira obra, primeiro projeto e obra que eu acompanhei ativamente. E daí, depois disso, veio sempre obras de grande porte e sempre complexas, não sei por quê, É, mas que atrai. pois é. Eu digo assim, quem é bom de resolver problema, atrai problema. Vamos chamar de problemas Ah, pois esses desafios ou esses casos mais... Ih, acabei te mutando aqui, peraí. Esses casos mais específicos, assim, né? Quando a gente... Acho que... Vê se você consegue tirar seu microfone tá mudo, Oliana, só para não perder aqui. Foi, aí. agora foi. Tá. Deixa eu ver se eu consigo limpar um pouquinho meu monitor, minha tela, porque parece que está tão engraçado. Não, mas acho que é questão da luminosidade só, não tem nada. Ah, pode ser. Deixa eu ver É. se tá- É, eu vou provocar duas situações aqui. A gente sai de faculdade, acho que não sei com a arquitetura, mas com a engenharia, sai da faculdade e na cabeça é obra residencial, né? Que é o que mais se vê, assim, que Uhum. é o que está mais exposto, que é o que se acaba tendo a percepção que tem mais volume, que teria mais demanda, que seria mais fácil se encaixar. Então, o pessoal da engenharia vai construir, ou vai trabalhar em construtora residencial, ou vai tentar construir casa, ou sobrado, ou casa de alto padrão, vai mais para essa área residencial. E as pessoas acabam, por diversos motivos, indo para outras áreas, né? Comercial, industrial, varejo, hospitalar, né? Coisas mais específicas assim. E aí é um Sim. nicho de mercado que não tem tanta disponibilidade profissional e acaba tendo um outro caminho aí. Mas eu queria provocar já o seguinte: a gente resolveu hoje conversar sobre essa interação arquitetura e engenharia, e eu vou resumir
esse tipo de contato em 3 perfis. E aí é para provocar mesmo, tá? Para ver para que a gente vai sair. A gente tem liberdade para isso, sim. Uma primeira forma de percepção engenheiro e arquiteto, eu vou falar da parte da engenharia, tá? Aí não sei como é que é da arquitetura. É o engenheiro que acha o arquiteto inimigo. É aquele Aham. cara que só sabe desenhar, que é tudo bonito, mas não entende de nada, e pega o cliente por ali, não sabe o que está fazendo e fica malhando o trabalho do arquiteto dentro da obra. Ou seja, é meu inimigo, ele pode assinar tudo, mas não sabe fazer, precisa do engenheiro. É uma cabeça. Não adianta fingir que não existe isso, porque existe isso. Tá? Uma outra cabeça que entende o seguinte: olha, cada um tem seu trabalho, vamos tentar trabalhar junto. O arquiteto chega primeiro, a percepção de mercado do cliente é que precisa primeiro de um arquiteto por uma questão de conceito, por uma questão de estética, por uma questão de resolver as necessidades específicas que ele vai ter. E já que o arquiteto entra primeiro, eu vou tentar pegar essa aba aí para tentar morder alguma coisa, para tentar aproveitar alguma coisa dessa parceria, vamos chamar assim, né? E um terceiro ponto, que é o que a gente vai tentar trazer para evoluir aqui, é perceber que são trabalhos que combinam, né? Um, em Uhum. conjunto com o outro, pode, já de um primeiro momento, oferecer para o cliente uma solução que atende o que ele precisa, que atende questão estética, de função e tudo mais, de segurança, com economia, com solução técnica dentro do prazo, e no final os dois terem trabalho e o cliente ficar melhor atendido quando isso acontece no momento que tem que ser. Sem um ficar dizendo, falando mal do outro, sem um querer Sim. se mostrar mais, tentando apontar a falha ou o erro do trabalho do outro, realmente construir é, essa, esse contexto, né, de arquitetura com engenharia, Sim. que na verdade tudo é caminho, né, tudo é meio. Eu digo que ninguém quer projeto e ninguém quer obra. Isso é só meio para que o produto final aconteça, que é a casa, que é o hospital, que é a loja, né? Eles são obrigados a passar pela gente. Que se não fosse obrigado, a gente estaria dispensado, né? E aí eu Sem queria que você dúvida. comentasse um pouquinho disso. Você vê dessa maneira, aí pelo outro lado, né? Agora também bem Não. francamente pelo outro lado. Como Olha, é que os arquitetos também veem os engenheiros? Aqueles caras chatos que acham que sabe francamente, tudo. francamente, eu acho que é exatamente isso. Acontece da mesma forma, né? O arquiteto, de certa forma, se sente bastante inseguro em relação à engenharia, porque a nossa faculdade não é tão técnica, então até o próprio linguajar rebuscado da engenharia acaba atrapalhando a comunicação, né? Porque boa comunicação é quando você se faz entender. Então, existe essa comunicação mais rebuscada da engenharia que às vezes um arquiteto recém-formado com um engenheiro recém-formado, aquela briga de egos importante na obra, né? Quem sabe mais, e ninguém soma nada, né? Divide tudo e não consegue chegar ao denominador comum. Então, eu faço suas as minhas palavras, eu concordo com todos os 3 perfis. Eu, graças a Deus, quando eu comecei minha carreira, já ingressei lá no perfil 3, né? Seria entender que a gente faz trabalhos complementares e que um precisa do outro, né, para sobreviver e para fazer realmente um bom trabalho, né? Então, mas acontece muito, infelizmente. Eu vejo até uma outra provocação que eu faço, até são os engenheiros que partiram já para aquele terceiro ponto, que querem fazer essa interação com a arquitetura, mas não falam a linguagem da arquitetura. Então, eu, por exemplo, sou uma profissional da arquitetura, mas eu sei falar a linguagem da engenharia. Então, eu aprendi os termos técnicos, eu me inteirei dos assuntos para poder ter uma conversa mais assertiva com a engenharia. Mas isso requer experiência, requer realmente maturidade profissional, que nem todos os profissionais que Sim. saem aí recém-formados vão ter. Então, acho que precisa ser acessível. Vou dar um exemplo simples: é a escada caracol, que muita gente vem com a escada helicoidal, por exemplo. É um exemplo simples, né? Mas que, de fato, você precisa se fazer comunicar, né? Então, o espelho da escada, às vezes tem um profissional que não sabe o que é. Então, você tem que dizer, não, é a altura da escada. Então, Sim. no princípio, quando você se comunica de uma forma mais simplificada, acho que você tem uma adesão. Acho que esse é o primeiro item que faz esse atrito entre arquitetura e engenharia ficar mais gritante. E o outro é a abordagem, né? Tipo, os arquitetos, de modo geral, só procuram os engenheiros realmente quando eles precisam de, tipo assim, precisa para aprovar alguma coisa, o Ou já deu um projeto já está em problema. andamento, já deu PT em alguma coisa, já está realmente numa situação periclitante, complicadíssima. Daí chama o engenheiro, daí lógico, o engenheiro está super amarrado no projeto, o arquiteto já está com todo o projeto concebido, daí vem aquele ego do tipo, eu não posso mudar o meu projeto Uhum. glorioso,
Então, ninguém quer descer do salto, digamos assim, e ninguém chega num denominador comum. Então, o ideal realmente é que os profissionais iniciem os projetos lá do início, né? Então, eu, por exemplo, quando eu sou contratada para fazer um projeto de arquitetura, que eu sei que vai demandar projetos complementares, que é o caso de shopping center em especial, eu já contrato junto, geralmente eu coloco até no meu escopo de trabalho. O Daniel cansou de fazer lojas comigo, que a gente já, do início, a gente já iniciava preventivo, hidráulico, elétrico, todos os projetos já desde o início. Então, eu fazia o primeiro lançamento do layout e já enviava para o Daniel validava, Liana, beleza, pode tocar ficha. Daí que eu apresentava para o cliente. Então, essa parceria, essa troca técnica é muito importante para que lá na frente você não colha, né? É isso Então, que a gente está falando. Cada um mas vai ter um ponto existe de essa. vista, né? Cada um vai olhar uma coisa. Lógico, quando chega para É, mim, veio um projeto para mim, eu vou olhar shaft para a parte de instalações, vai olhar rota de uhum, fuga, vai olhar. E outras questões eu não vou olhar. Por isso que se complementam, né? Porque se for deixar para exato. resolver só no final, para os dois lados, se fosse deixar só para o engenheiro começar, para no final o arquiteto entrar, ia querer mudar coisas. E a mesma coisa do contrário. É isso que a gente está falando aqui que você falou da comunicação. Eu já sofri Uhum, muito com isso, e é difícil a gente uhum, aceitar perfil da profissão, sim, perfil dos tipos de pessoas que buscam essa profissão, tipo de perfil de engenheiro é um perfil de sem dúvida. pessoa diferente, né? Não é diferente, eles são semelhantes entre nós, mas um grupo específico dentro um todo, né? Mais analítico, mais cartesiano, mais sim, não, mais objetivo, né? Acaba tendo um linguajar mais técnico e tal, e isso causa um certo distanciamento do cliente final. Coisa que para o arquiteto já está mais próximo do cliente final, de Uhum, entender isso, né, e de ser um meio do caminho. Então, acertar essa comunicação é importante. E isso de perceber o que o cliente quer, aí agora voltando para a questão da parceria, é o que a gente comentou, do engenheiro entender que o cliente dele, sendo o cliente final, é uma forma de entrega, é uma forma de apresentação, é uma forma de uhum, comunicação, que o objetivo da engenharia, da arquitetura, é atender a necessidade do cliente, é resolver problema, atender uma necessidade. sem dúvida. Se eu vou atender a necessidade do cliente final, ela é uma. Nem todo engenheiro tem perfil para atender cliente final. Eu tenho algumas Exato. dificuldades em relação a isso. E eu não preciso atender o cliente final. Se a Liana faz esse trabalho para mim, eu não preciso me preocupar com o cliente Uhum, final. Agora, eu preciso entender que a necessidade da Liana, do arquiteto, é uhum, outra. Que necessidade é essa? E é aí o que a gente vem conversando. uhum. Não é o mostrar Exatamente. o orçamento, o certificado ou a norma, é É aí que eu queria posso, chegar. o que que eu posso ajudar o arquiteto a falar o mais sim possível para o cliente dele ou viabilizar o máximo que ele precisa, mas sabendo, olha, precisa dessa tecnologia, desse material, vai ter esse custo, tem essa restrição, vai causar essa dificuldade ou essa demanda específica na hora de uma aprovação, dá clareza antes para o cliente não ser surpreendido. E aí eu queria que você trouxesse aquela questão de, cara, eu preciso do engenheiro, mas eu preciso que ele me atenda, né? Não é vem colocar dificuldade, Sim. botar problema, entende? Eu acho que tem os dois lados. Eu vejo assim, vou dar até de exemplos que nós trabalhamos juntos, de eu apresentar um projeto para você e você me questionar, por exemplo, tecnicamente uma série de pontos. Pô, Liana, não previu tal item, não vai ter sonorização? Você está pensando nisso, naquilo? Então, você sempre veio com questionamentos para agregar no trabalho. E que é muito, muito positivo no projeto, porque você me Mas lembra de depois, quando coisas precisa, você técnicas. passa vergonha, né? Pô, mas você não pensou nisso antes? Você não viu isso? Exato, Aí fica, exato. você Então, fica dando você jeitinho de encaixar as coisas em espaços que não eram previstos. E por isso é tão importante as nossas reuniões sem o cliente, né? Porque a gente pode falar Sim, abertamente sem passar vergonha, porque, por sim. exemplo, eu e o Daniel, a gente sempre fazia as reuniões entre eu e ele, a gente lapidava o projeto e depois eu apresentava o projeto para o cliente, que o Daniel não curtia muito a apresentação, achava que era muita perda de tempo, eu já gostava de fazer o atendimento ao cliente, então eu lapidava todo o projeto da engenharia com ele, a gente alinhava e daí eu apresentava para o cliente. Mas também tem uma outra questão muito técnica também da engenharia que sempre pensa de forma a racionalizar o projeto, o que é ótimo, é incrível, mas nem sempre a luminária, por exemplo, da saída de emergência no meião lá da parede, lá no meio do painel que vai vender um produto numa loja, é o mundo ideal. Às vezes eu posso pagar 5, 10, 15 metros a mais de todas as instalações para que aquilo fique mais limpo Perfeito. esteticamente. Por quê? Porque numa loja, o meu objeto de atenção é o produto.
e não a luminária de emergência ou É o os extintor de equipamentos incêndio bem na técnicos. cara de quem está Não é o entrando. extintor, porque eu vejo o engenheiro bota lá o extintor onde é o mais conveniente para o preventivo, mas nem sempre é o mais conveniente para a loja. E aí a gente entra nesse balance, né, nesse equilíbrio. E uma coisa que sempre me chamou a atenção na engenharia, principalmente dos jovens engenheiros, quando eles entram em contato com o escritório, é justamente a abordagem. Então, primeiro, eles mandam aquele currículo imenso, eles colocam lá toda aquela bagagem deles, que para mim não Gente, me resolve presta nada. atenção nisso. Isso aí É, vale, assim, absurdo, tá? É não, ouro que a Lilian está falando. Porque isso é para comer. toda hora. Eu canso de receber também, e Eliana cansa de Sim. receber profissional se mostrando, currículo, foto dele, foto de obra vista que passou, aí dizendo que faz fiscalização, acompanhamento, gerenciamento, fala um monte de coisa que não Faz tudo. interessa, que não interessa. Faz tudo, né? Ele agrega todos os serviços, é uma pessoa profissional bombril, né? Ele atende tudo. Quando na Sim. verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Então, além de geralmente manda um e-mail super pesado, um PDF lá de 15 mega, que entope a tua caixa de e-mail, uma apresentação super longa, cansativa, não diz a que veio. Então, assim, poxa, o que eu posso solucionar de problemas? Olha, eu faço. Entrego a obra turnkey, entrego chave na mão, todas as etapas. Atendo exclusivamente residencial. Não, eu atendo no comercial, porque também essa onda de que atendo tudo também não funciona, porque se você faz tudo, você não faz nada bem feito, né? Então você tem que segmentar. Ó, eu sou bom na área residencial, eu sou bom na área comercial. Então precisa ver essa segmentação. Dá alguns exemplos que são mais relevantes. Não fica mandando aquelas fotos do celular mal feita que, né, não agregue nada, às vezes um detalhe que não tem nada a ver, que não. Então, faça uma apresentação muito sucinta do seu trabalho e se coloque à disposição para resolver o problema, resolver a dor do profissional. Olha, nós desenvolvemos todos os projetos complementares, ou desenvolvemos especificamente de alguma área, num segmento, né, seja varejo, seja comércio, residência. Então, acho que segmente a sua área de atuação, seja objetivo na sua apresentação. Ah, trabalho com várias plataformas, BIM, tal. Isso é legal, porque o arquiteto ele precisa saber quais as plataformas, mas também não precisa botar a logo do BIM, a logo do AutoCAD, né? A gente consegue ler bem, de forma Menos é bem mais, né? assertiva, menos é mais. Então, assim, uma apresentação curta, rápida, e mostra que veio no corpo do e-mail também. Olha, né? Eu conheço o seu escritório, leia a respeito, porque eu vejo engenheiros que me mandam e-mail falando que executam casas, e meu foco é varejo, eu trabalho com lojas. Então, para mim, é irrelevante. Às vezes eu nem respondo, porque eu vou responder, a pessoa vai querer Vai dar continuar espaço, é. esse. E às vezes a gente vai ser educado, olha, obrigada, né? Mas a gente não atua com área residencial, nosso foco é varejo. Ah, mas se precisar, mas eu acabei de dizer que eu não atendo, né? Então, ouvir muito a dor do cliente, o que esse cliente precisa, por exemplo, um arquiteto, ele vai precisar, primeiro, projetos complementares, que ele não desenvolve, né? 99% dos escritórios de arquitetura não desenvolve projetos complementares, então, isso é um nicho de mercado muito legal, porque a maioria dos engenheiros não consegue compatibilizar o projeto com a arquitetura. Por exemplo, eu e o Daniel, a gente trabalhou muitos anos juntos, às vezes a gente fazia reunião que nem se encontrava pessoalmente. Só nas últimas instâncias, revisões finais, que a gente fazia reunião presencial. Por quê? Eu enviava o meu projeto, ele fazia as considerações dele, mandava o dele, eu revisava em cima do dele, devolvia por e-mail. Então, às vezes, a gente fazia esse ping-pong, né, por e-mail mesmo, já direto com o projeto, e se tinha alguma coisa mais complicada, aí sim a gente fazia a reunião para já a apresentação final para o cliente. Muitas vezes eu mesma apresentava o projeto Sim. complementar. Não precisava nem da presença do Daniel na reunião, por exemplo. E depois execuções de obra da mesma forma. Então, sou um profissional que entrega a chave na mão. Pô, alinha com o arquiteto o que ele precisa. Não, eu só faço a parte civil. Deus o livre eu acompanhar uma montagem de marcenaria ou de marmoraria ou o que for. Poxa, se você entregar todos os serviços, eu vejo hoje os marceneiros estão entregando vidro, marmoraria, serralheria e a parte de MDF imobiliário. E se o profissional não me entrega pelo menos 3 itens desses, eu nem contrato mais. Então, acho que você tem que pensar qual é a dor do teu cliente e tentar atendê-lo da melhor forma. E o arquiteto, para o engenheiro, nossa, É é o cliente? cliente vindo de bandeja, é o cliente pronto para É. comprar. É melhor que o Google, tá? O cliente está Sim. maduro para fazer a compra do produto, né? É isso que o engenheiro tem que perceber, assim, que ele tem muito mais facilidade para trabalhar,
e tem muito mais Sem chance de dúvida. conversão, vamos chamar assim, atuando direto com o arquiteto que tentando buscar no mercado, no varejo, vamos chamar assim, não é no Sem varejo dúvida. comércio, o cliente final, né? A É, gente que é sem mais dúvida. técnico, é mais fácil a gente trabalhar diretamente com o técnico, e arquiteto é técnico também, parcelas diferentes, mas é técnico também, Uhum. e cria essa relação. O arquiteto, a partir do momento que eu tenho, vamos dizer, eu sou parceiro da Liana, eu preciso só me preocupar em atender bem, porque ela vai se preocupar em correr atrás de cliente. Se ela consegue cliente, eu vou conseguir também, né? Eu vou conseguir por Aham. tabela. Então, eu preciso entender qual é a tua necessidade. Então, assim, de repente, no primeiro momento, uma pré-análise de uma solução estrutural para dizer se vai custar mais caro ou mais barato, né? Uma ordem de grandeza de custo ou do que impacta mais no custo para o cliente decidir se evolui com o projeto ou não. Aquela primeira olhada, de repente, em projetos de varejo corporativo, né, ou industrial e tal, questões de rotas de fuga, áreas técnicas, né, a parte de manutenção, de equipamentos, olha, reserva um espaço para isso, Uhum. né, fluxo de vaga de veículo, reserva um espaço para isso, cuidado com desnível, cuidado com contenção, né, cuidado com, tipo, alertar Uhum. e ajudar a dar informação para o arquiteto poder fazer um bom trabalho, para depois facilitar também a tua parte, né, na parte de desenvolver, Sim, facilitar isso, você não vem com um monte de notícia ruim, não tem espaço para aquilo, não vai caber, vai custar mais caro, o cliente vai parar no meio do caminho porque acabou o dinheiro. É ruim para todo mundo, né? sem Então, assim, dúvida. já que eu não tenho a habilidade de falar com o cliente final e o arquiteto tem, então vou aproveitar isso e ela também vai me ajudar nesse ponto, né? Agora, é o que você falou, não adianta eu Sim. pegar, sentar aqui, escrever 3 páginas de um portfólio, currículo, como é que quer chamar, né? Mandar 50 mil e-mails, tudo igual, ou ficar. Eu já recebi exatamente o que você falou. Um PDF tinha, acho que 12 ou 15 megas, e eu respondi para o cara: tá brincando que você me mandou isso tudo sem eu nem saber quem é você, sabe? Aham. Então, assim, hoje está fácil. Não custa assim, vou fazer uma varredura de mercado e vou fazer uma pesquisa aqui e vou identificar 15 escritórios de arquitetura num raio de ação que eu consiga atender. Se bem que isso pode ser nacional, mas vamos dizer que a gente, né, resolva Uhum. fazer isso meio local. Tá me vendo que a tua imagem congelou? Sim, sim. Ah, é não, eu tô te vendo, normal. Tá. Vou fazer essa varredura aqui. Tá, eu vou pesquisar, né? Vou entrar no Google, vou entrar no Instagram, vou ver o que trabalha, quais são os clientes que atende, qual é mais ou menos a tua linha, qual é o teu perfil, o que disso eu posso ajudar. Tá, se a Lina trabalha com varejo, qual será que é a Sim, dificuldade ou a demanda que ela tem? Será que é com orçamento? Será que é com estudo liminar, preliminar? Aí faz um contato. Olha, eu sou engenheiro, eu vi que você trabalha com isso, imagino que você possa ter esse tipo de necessidade, porque as outras empresas que trabalham têm isso, né? Pô, queria conversar para apresentar o que eu faço, como é que eu posso, né? Assim, é mais um trabalho sim. de precisão do que de tiro aleatório, né? E aí sim construir essa relação aí para realmente entregar o que você precisa, para você entregar para o teu cliente também a melhor forma que ele precisa e construir bom para os dois, ou pelo menos ir melhorando à medida também que vai se conhecendo, né? Você tem a tua forma de trabalho, eu tenho a Exato. minha, né? Vai alinhando, na verdade, né? Como a gente fez o trabalho. Um foi conhecendo o trabalho do outro, e daí tu vai lapidando essa forma de trabalho. E assim, eu vejo parte até de áreas mais específicas, como assim, estrutura de cálculo da estrutura metálica, por exemplo, ou um concreto armado mais complexo, né? Você, por exemplo, quando eu vou desenvolver um projeto lá, chamo o Cristiano, por exemplo, Monteiro, que faz toda essa parte de estrutura metálica. Quando eu faço o lançamento, por exemplo, de um piso wall no shopping, já lanço os pilares, mando para o Cristiano. Cristiano, dá uma olhadinha aí, vê se esse FCK que a gente precisa para essa obra está de acordo, essa estrutura metálica, e vai dar conta. Ah, não, tem que botar mais pilar, menos pilar. Então, eu já faço esse pré-lançamento com eles, mas para isso você tem que ter uma certa confiança no profissional Sim. e ter essa parceria, porque nem sempre o cliente vai contratá-lo de imediato. Às vezes, você precisa fazer um lançamento da estrutura, para daí depois, olha, é mais ou menos isso, para mandar para o profissional para ele orçar o projeto dele. Então, se eu consigo fazer essa prévia, como você falou, dar uma assessoria, de certa forma, para o profissional, e outra, né? Você buscar o cliente no varejo, poxa, É, cada vez é um cliente, é uma obra. Agora, você faz uma parceria com o escritório de arquitetura, é um projeto atrás do outro, porque o arquiteto não vai passar é isso fome, né? aí. Ele vai É buscar isso aí. profissional, vai buscar cliente. E, por exemplo, eu que trabalho no varejo, que é cliente de rede, geralmente assim, é duas, três lojas já numa Mas a vez mesma só. coisa, o Então, teu cliente precisa expandir, ele já tem a função de buscar novos é, mercados, então você só precisa atender ele bem, né?
é meio que automático, a coisa vai acontecendo em cascata, né? Exatamente. Então, existe também esse preconceito. Não, não vou procurar escritório de arquitetura. Para que que eu vou buscar esse escritório, fazer uma parceria, se eu posso buscar o cliente no varejo normal, né? No comércio. Só que é muito mais custoso e o arquiteto é como se fosse um representante comercial, vamos dizer assim, do Exatamente. teu escritório de engenharia. Ele vai fazer venda para você passiva, ou seja, você não está fazendo nada e o profissional que é seu parceiro vai estar vendendo aí o seu projeto. Então, não faz sentido na minha cabeça o escritório de engenharia ainda está tão limitado em relação aos escritórios de arquitetura. Eu acho que Verdade. tem que haver essa parceria. É impossível você executar uma obra sem ter os dois, né, projetistas, os dois profissionais na área. Sim, e cada vez que fica enxergando como concorrente, inimigo, adversário, É uma só prejudica, bobagem. só prejudica, porque vai Não, jogar e eu contra, não vai sei de falar mal. onde. Eu acho que essa brincadeira começou na faculdade, o pessoal levou a sério alguma brincadeira nesse Ah, certeza. sentido. Eu não sei o que que acontece entre arquitetura e engenharia, porque, na verdade, são áreas que são... É a mesma área, na verdade, de Sim, atuação, são sim. segmentos diferentes, né? É o que eu te falei, eu vejo aqueles três perfis. E normalmente tá bastante associado à maturidade profissional. Não quer Sem dizer que você dúvida. precisa ter 20 anos de experiência. Tem gente que tem 20 anos de formado e não tem maturidade profissional. E tem gente que é recém-formado e tem maturidade profissional, né? Então é a mesma coisa que profissionalismo. Não quer dizer que depois de 15 anos eu vou ser mais profissional. Não, de curso de prazo não forma ninguém. Só dá ruga e Não. queda de cabelo, mais nada. Não tem outra. Não é esperar o tempo passar. Não, Exatamente. quando eu tiver 10 anos de formado, aí vão me reconhecer. Não, não vão. Né? A questão não está Sim. associada ao tempo que passou. Está a tua postura. Isso que a gente está comentando aqui. E a postura profissional vai de como você lida com os teus parceiros, fornecedores, clientes. E isso que a gente está falando aqui é posicionamento. É meio contraintuitivo você falar, ainda mais para quem está jovem de carreira, não coloca. Né? Uhum. Outro dia um colega me mandou, ele tirou uma foto e mandou, ele é meu mentorado, e mandou, olha aqui, Daniel, a traseira de um carro, um adesivo dos serviços que o cara faz. Só faltava entregar pizza, porque o resto ele fazia tudo que você possa imaginar. Laudo, avaliação, inspeção, regularização, projeto, execução, reforma, não sei o quê. É o Severino, assim. Faz tudo e não faz nada. Vai ter serviço para o cara desse? Vai ter. Né? E esse é o problema, porque ele vai estar sempre num pingadinho. Aí ele tem medo de abrir Uhum. mão de um e perder renda. Na verdade, ele não entende que é assim, quanto É, mais nichar, quanto mais se posicionar, quanto mais eu me especializar em entender arquiteto que trabalha com varejo, ou com indústria, ou com logística, tem sim. menos, sim, mas também vai ter menos de mim, né? E eu consigo entregar um Aham. produto melhor, consigo entender melhor. Cara, eu não preciso me preocupar em buscar novos supermercados. O supermercado vai atrás de expandir, eu só tenho que atender ele bem. É a mesma coisa. Exato. Se eu atendo bem uma marca de Não, varejo, e qualquer, ele vai atrás. segmentado é muito difícil, tanto arquiteto como engenheiros, na verdade, né? A segmentação hoje no mercado da construção civil, hoje, como você falou, tá todo mundo severino, todo mundo tá fazendo tudo e ninguém tá fazendo nada, nada bem feito. Então, eu vejo E o que as problema é empresas que está que ficando se muito segmentam, fácil esse negócio assim, eu vou fazer tudo. Por quê? Porque eu pego um softwarezinho, eu pego uma tabelinha, eu pego um modelinho, entrego qualquer coisa. Cara, isso tá um é, crime, assim. depois não entendem por que que a gente tem cliente de 10 anos, né, fazendo trabalho e esses profissionais fazem um projeto e o cliente nunca mais liga. Exatamente. Então, assim, você tem mais de 20 anos de mercado, eu tenho mais de 20 anos de mercado, a gente não está falando uma coisa que a gente viu ontem e está falando. A gente está Não, falando que, assim, a gente recebe, eu recebo, você recebe todo dia, todo vamos dizer, dia. é o famoso cold call, né? A chamada fria de alguém Aham. comercial tentando vender alguma coisa ou alguém tentando buscar alguma colocação, alguma coisa nesse sentido. Se não tiver um alinhamento, uma estratégia, um posicionamento, uma diferenciação, né, uma divisão, não vai conseguir. Vai ser mais um no meio da caixa de mensagem lá que vai para o lado, entende? Porque Não, vai virar e realmente isso mais um. e se evolui, por exemplo, assim, poxa, você recebeu um e-mail que até foi relevante, daí você pensa, não, vou marcar uma reunião com esse profissional para alinhar algumas questões, né, para verificar como é. Daí o profissional chega no seu escritório, parece entrevista de emprego. Ele chega, ele vomita todas as informações da tua cara, não te ouve nada. Você fala, ele não ouve, ele continua naquele programa, né, que ele fez, aquele cronograma, né, do que ele tem que apresentar. Poxa, vai lá e abre, né? Se abre, olha, né? Estou com novo no mercado, estou expandindo. O que que vocês trabalham?
qual é a demanda maior de vocês de serviço, que tipo de serviço vocês precisam, como é que eu posso estar ajudando a tua empresa a Uhum. crescer, vocês estão precisando de que tipo de projeto, né? Não chega lá, sabe, faço laudo, faço vistoria, faço Sim. obra, faço tudo. Não fica vomitando ali tudo que você faz. Pergunta o que cabe para aquele profissional, porque não me interessa saber o seu escopo de trabalho, né? Eu quero saber o que você vai me atender. Eu digo Então, eu assim, não acho é, que não é sobre você, é sobre o outro. É mais ouvir do que falar, que aí você fala a coisa certa. exato, exato. Eu sempre digo que o nosso trabalho existe muito assim, porque é o meu projeto, né? É o meu Uhum. trabalho. Gente, o teu trabalho está sendo pago por alguém, então, na verdade, não é Sim, teu. não é Você teu. está emprestando, não é teu. Quando a gente faz um projeto de loja, por exemplo, eu vejo os arquitetos, mas eu fiz o projeto, está pronto, tem que alterar agora, ai, 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 ui, ui. Mas o projeto não é teu. O É, projeto é do cliente que está pagando o projeto. A gente é mero instrumento para viabilizar, né, a loja, enfim, a obra, a execução. Mas, na e verdade, o outra. projeto não é teu, né? É, Você está sendo contratado para prestar um serviço intelectual. e entender que assim, a gente é meio, né? Então vamos lá, vou dar Exato. dois exemplos. Assim, a gente é meio, e, por exemplo, um colega trabalhava até antes de mim muito com obra de supermercado. Então a gente é técnico, está fazendo obra de supermercado, a gente vê lá uma solução, meu Deus, vai gastar um monte de dinheiro nessa solução Aham, aqui. Se fizesse essa outra solução, eu falei, tá, mas vamos fazer assim, isso é conta de R$ 10.000, tá? Mas, se você entender que essa solução vai levar X tempo para provar, vai levar X tempo para isso e tudo mais, aham, cara, é 1, 2 dias a mais do mercado aberto, que é um é. faturamento que isso aí é trocado, isso não muda nada. Então, assim, são Uhum, focos, ordens de grandeza e foco realmente diferentes. E é isso que a gente está falando aqui. Às vezes a gente precisa entender que o arquiteto precisa, vamos dizer assim, sacrificar um pouquinho a parte, não vou dizer técnica, mas a parte de aham, custo, ou um pouco de, né, aham. de que seria a melhor solução de sistema, vamos dizer assim, mas com o objetivo de atender melhor o cliente. Como tu falou, cara, chega Sem a luminária para dúvida. o lado, mas não vai dar o luxo. Então bota duas menores, embute, dá outra solução, Sim. mas vai gastar mais. Tá, mas se não vender o Ajusta. produto não adianta nada, entende? A gente é meio. Sim. E o engenheiro, quando chega para se apresentar para o cliente, para o arquiteto, é a mesma coisa. Não, porque está aqui, eu faço minha planilha de acompanhamento. Eu falei, não quero saber. O arquiteto não quer saber de planilha. Você está indo É. lá justamente porque ele não quer saber de planilha, ele quer saber o resto. O nosso Exato, ele quer a como, solução, né? Ele não quer a área o técnica. meu O como arquiteto de não gosta da trabalho área não importa para técnica. você, desde que você tenha o que você precisa, né? Desde que fique atendido e Sim. tudo mais. Você e o cliente não compra o como, ele compra o resultado. Assim, ninguém quer obra. Mas a obra não dá para fazer Sim. um pozinho e ficar pronto, né? Até vou trazer um exemplo nosso na época do Parque Europeu que a gente tinha, não me lembro se foi no piso, se foi num filete de piso, que a gente tinha um orçamento e daí tinha um ajuste tipo de 50 centavos no item, no metro quadrado, no metro linear, agora eu não me recordo. Mas eu me lembro que era uma peça muito mais bonita, mas que custava 5 centavos. Eu falei, pô, Daniel, mas é só 5 centavos. Poxa, né? Que muquirana, 5 centavos não vai fazer diferença nenhuma. É só 5 centavos. Ele falou, Diana, esses 5 centavos vai dar 100 mil reais na obra, entendeu? Eu entendi. Não precisa me mostrar a planilha. É, Então, estou dando um mas eu exemplo acho que assim, bobo, mas aí singelo, cabe que é aí esse sobre negócio. isso, essa conversa. Cabe decidir, né? Por exemplo, eu levei há pouco tempo meu contratante, olha, você está fazendo isso, isso e isso, está gastando tanto. Tem outras opções que custa Sim. mais ou menos que isso. Ah, tá bom. Não, mas eu quero manter assim por causa disso. Ok, não tem problema, desde que Uhum. saiba o que está fazendo. É nosso papel alertar, olha, tem Exato. soluções alternativas. Uma mais rápida, Uhum. uma mais demorada, uma mais cara, uma mais barata, uma que você está usando ou pretende usar que não pode, ou você vai ter vai estar um passivo aí de legislação ou de alguma coisa nesse Uhum. sentido, mas é nosso papel dar clareza, né? Da ciência. Agora, a decisão cabe ao dono do Sim. negócio. Exatamente. Eu vou dar outro exemplo também. Essa semana a gente está entregando, fazendo um projeto entregou o projeto de uma loja e está orçando. Daí a engenheira falou: olha, Ana, tu especificou ali no tua fita de LED a super LED de 20 watts, mas, poxa, dá uma diferença bem grande, não dá para a gente colocar LED comum? Falei, faz o seguinte, me apresenta o orçamento com LED comum e me apresenta como opcional a super LED. E daí a gente avalia com a cliente, dou o livre-arbítrio para a cliente Sim. escolher. E a cliente escolheu, deu quase 6 mil reais a diferença só na fita de LED, e a gente optou porque vai dar um desempenho muito melhor. Mas a gente dá essa possibilidade de escolha tanto para os profissionais, que no caso ela me alertou, olha, tem uma diferença de preço muito significativa. Também sobre outros itens que a gente foi ponderando, dá para alterar, vai mudar muito esteticamente ou pouca. Daí eu tive que ajustar uma outra luminária
diminuir um pouquinho a voltagem para também dar uma melhoradinha no preço. Então, a gente vai conversando e vai se ajustando, mas esse acesso, né, de comunicação, de você ter essa liberdade com os profissionais para conversar, e ao longo do trabalho, nossa, isso repercute no trabalho, resultado muito mais positivo para o cliente, Sim. para os profissionais, porque daí a arquitetura vai estar compatibilizada com os complementares, não vai estar aquela viga medonha no lugar errado, o pilar aparecendo, a gente consegue rodar um pilar para ficar alinhadinho com a parede, né? As instalações ficam muito mais bem resolvidas. Se você consegue alinhar isso tudo no desenvolvimento do projeto, para lá na obra também está tudo alinhado, poxa, fica, né, os resultados do trabalho ficam tão mais positivo, Sim. não faz o menor sentido os trabalhos não serem compatibilizados. Eu vou fazer uma analogia aqui do seguinte, vou te pedir vou te pedir uma coisa para meio que encerrar aqui, ó, a gente direcionar. Eu digo o seguinte, ó, a gente costuma ver, por exemplo, na área de vendas, vou fazer um treinamento de vendas, vou fazer um treinamento de vendas. Aí você vai buscar o vendedor, né? O vendedor que vende bastante e ele vai dar treinamento de vendas. É super válido. Mas o vendedor, ele tem uma taxa de sucesso, certo? Para cada Uhum. 30 vezes que ele tentou vender, ele converteu menos. É uma experiência, é uma expertise, tá? Mas se eu pudesse entrar na cabeça de alguém, eu queria entrar na cabeça do comprador. Por que que ele comprou daquele? Quais são os requisitos que compra? Porque, assim, eu prefiro ouvir, ver o backstage, vamos dizer assim, quem toma a decisão, o vendedor não toma a Aham, decisão. Quem toma a decisão é o aham. comprador. O vendedor tenta, né? Lógico, tem um monte de técnica e tudo mais, tem produto, não. Mas eu queria ouvir o comprador, né? Para ver o que que ele decidiu. Então, eu vou te pedir o seguinte: agora eu estou aqui e eu vou ouvir a compradora, né? Eu vou ouvir a Aham, cliente, ou seja, eu, como engenheiro, aham, vou chegar para me ofertar, vamos chamar assim, para mostrar o meu trabalho para a arquiteta. E se uhum, eu pudesse entrar na tua cabeça e falasse assim, cara, o que que ela vai usar de parâmetro para me uhum, avaliar como sendo um bom potencial parceiro para ela, o que que você olharia, uhum, conseguir a oportunidade de sentar contigo e me apresentar? Quais uhum. aspectos você ia tentar buscar de mim para Ótimo. saber se fecharia a parceria ou não? Aí para o pessoal Dou, aqui pegar a dou dica. duas dicas. Ah, Vou pegar dar duas dicas, uma por e-mail e outra presencial. Por exemplo, por e-mail, aquela questão da segmentação. Por exemplo, se um escritório de engenharia me escreve boa tarde, Guedes Arquitetura, ou boa tarde, Liana, né? Pesquisa no Google, dá uma pesquisada antes. Verifiquei no portfólio de trabalho de vocês, que vocês atuam no varejo. Eu desenvolvo trabalhos de projetos no varejo, assim, assado, dessa forma. Viu pelos projetos de vocês que eu poderia estar contribuindo dessa forma. Poxa, primeiro, não é um e-mail automático que ele mandou para 1.000 pessoas. isso, Marta. Segundo, ele estudou o meu negócio, ele olhou para mim, entendeu? Você chega para uma pessoa, para um garçom e chama moço, moço. Agora você chama o garçom pelo nome, ele vai olhar para você na hora. Então, a identificação com o teu público-alvo, eu trabalho com varejo, a gente trabalha com isso, né? Então, a tua identificação. Então, você pesquisar primeiro segmentação e escrever o e-mail. Oh, mas vai dar um trabalhão. Ué, se você está prospectando parceiros, uma coisa é Ué. você bater de porta em porta do cliente, outra coisa é de um arquiteto que vai poder trazer um monte de cliente para você. Então, acho que vale o investimento, porque cada arquiteto pode trazer 10, 15 clientes para você numa tacada só, O resultado é do né? esforço, Diferente né? Quer você... mandar um e-mail padrão para 50, menor esforço, o resultado vai ser Exato, menor esforço. exato. Então, primeiro, que área que eu quero trabalhar? É residencial, é comercial, é varejo, é indústria? Beleza. Quais escritórios de arquitetura atuam nessa área? Eu escolho 10 para atender no primeiro momento, para mandar o e-mail e interagir, para eu conseguir dar essa atenção. Mando o e-mail. Putz, o e-mail não resolveu, a pessoa não me respondeu de imediato. Vou mandar um segundo e-mail, um pouco mais direto. Vi que você não respondeu meu primeiro, imagino que esteja cheio de trabalho e tal, mas eu verifiquei tal coisa. Pensei que eu posso, daí você já tenta agregar num segundo e-mail alguma coisa que você não agregou naquele primeiro, um detalhe, visualiza o Instagram do escritório de arquitetura, vi que Sim. tal projeto você fez dessa forma, para puxar assunto. Acha um ponto de Não teve conexão, né? Um êxito. ponto em comum, né? Exato. Então, manda o primeiro e-mail super personalizado. Daí, no segundo e-mail, você manda um e-mail personalizado também, agregando alguma informação, como se agregasse alguma informação naquele material. Ao profissional, ainda assim, porque arquiteto, gente, é vida louca. Não resolveu, entre em contato pelo WhatsApp. Hoje em dia, todo mundo tem WhatsApp no Instagram indicado. Entre em contato, olha, manda um e-mail, imagino que você esteja corrido, então tomei a liberdade de escrever por aqui.
poxa, eu trabalho com isso, vi que pode te atender. Será que a gente não consegue marcar um call, uma videochamada ou uma reunião presencial? Estou à disposição no horário que for conveniente para você. Pronto, você se colocou à disposição, né? O profissional não... Pô, você mandou 2 e-mails e mandou um WhatsApp, se não responderem, esquece, já risca esse profissional da tua lista, porque ele realmente não tem Dá um interesse. tempo, né? Continua Agora, acompanhando, no próximo momento faz de novo o é, contato. exato, toma 3 semanas, uma semana para mandar o primeiro e-mail, uma semana para o segundo e-mail, e depois uma semana para o WhatsApp. Poxa, nisso você já consegue organizar e prospectar vários escritórios. Poxa, o arquiteto teve ali, deu uma oportunidade para você, né, ser recebido lá no escritório dele. Poxa, hoje em dia tempo é algo tão escasso em todos os profissionais, então o tempo é muito precioso do profissional. Seja breve, seja objetivo. Eu, quando eu vou visitar meu cliente pela primeira vez, eu levo um mimo. Eu levo uma canequinha com o logo do meu escritório, com a canetinha com a logo também do escritório. Leve algo com a logomarca da tua empresa. Isso vai entregar o cartão de visita, ele bota lá na pilha de cartão de visita e fica. Se tiver qualquer coisinha que tenha logo do teu escritório, teu telefone ou teu contato, pronto, já é um ponto de contato ali que você tem com o consumidor, né? Você já tem um ponto ali para interagir com esse cliente. E depois você acompanha, olha, eu lembrei de tal coisa, vi que naquele dia a gente conversou sobre isso, poxa, vi tal, eu vejo, por exemplo, o pessoal da Intral Iluminação. Eles foram me conquistando aos pouquinhos, porque o preço deles, uma lâmpada de R$ 100, a lâmpada, não a luminária, a lâmpada, eu uso 2 lâmpadas em cada luminária. É cara, então assim, não consigo colocar uma lâmpada da Intral em qualquer obra, mas eu sei que o desempenho luminotécnico deles, hoje eu me sinto segura. A gente bota em todas as lojas da Pitol, que é uma loja popular, só as lâmpadas da Intral. A gente compra luminária, xixelenta baratinha, mas a lâmpada a gente põe da Intral. Por quê? O profissional foi no meu escritório uma vez, foi na segunda, me levou um mimo, me levou uma luminária para eu testar, me deu uma lâmpada. Tipo, para ele, o que é uma lâmpada? Mas a partir do momento que eu botei a lâmpada dele no meu escritório e eu vi a diferença, cara, eu virei fã da marca, entendeu? Porque eu percebi realmente o valor. Porque uma coisa era olhar na loja do meu cliente, Sim. outra coisa era eu comparar dentro do meu escritório. Mas ele me agraciou com as lâmpadas, ele me presenteou com elas. Então, às vezes, a gente precisa investir também para ter esse Sim. retorno, né? Porque até quando a gente recebe um presente, em geral, isso daí já é neuroarquitetura, neurociência, chame da neuro o que quiser, né? Mas quando a gente recebe algo de presente, a gente se sente no dever de retribuir. Então você fica com esse coringa, né? Essa carta na manga. Então você entrega algo que pode ser uma caneta, um chocolate, qualquer bobagem. Um chocolate como dizer, olha, gostaria muito de ser parceiro da sua empresa, seria um prazer para nós poder contribuir. É simples, não precisa ter um grande investimento, especialmente para quem está Uhum. começando. Mas eu acho que ter esse tato, que eu sei que a engenharia é muito técnica e é tudo muito das exatas, Sim. e está tudo bem. Mas pensem que vai ser um investimento num profissional que vai fazer o meio de campo com o cliente. Então, acho que vale o empenho, sabe? Tem alguns pontos aí que eu vou te chamar a atenção aqui que você comentou. Primeiro, a questão da personalização. Esse negócio de pegar e mandar Uhum. coisa padrão para todo mundo não vai funcionar. Ah, mas Não. dá trabalho. Mas é para dar trabalho, porque é para dar resultado. E hoje dá muito menos trabalho. É. Hoje está muito fácil você acompanhar, você Aham. pesquisar teu cliente, você personalizar a mensagem, personalizar a apresentação, personalizar o discurso. Está muito fácil. Outro, é aquilo que eu falei aqui do vendedor. Ah, para cada 30 que ele oferece, ele não vai fechar os 30. É a mesma coisa você prospectando. É entender Uhum. que é estatístico, né? Você vai conversar com 100, na verdade, você vai mandar para 100, 10 vão te responder, ou 3 vão te ouvir, te receber, e um vai entender que isso é um Uhum. funil, né? Entender que, assim, venda é um Uhum. funil, né? Tem taxa de Uhum. conversão, tem um monte de coisa que se aplica a isso também. Então, você, lógico, quanto mais você segmenta, quanto mais você personaliza, menor é a quantidade, mas maior é a tua eficiência, aumenta a tua taxa de conversão, você fica mais preciso. Conversão. Até porque você consegue, num nicho só, segmentar, você melhora o teu discurso, você compreende melhor o teu cliente. Então, uma coisa é, ora eu estou vendendo projeto, ora eu estou vendendo execução, ora eu estou vendendo laudo. Cara, meu discurso vai ser Uhum. raso a vida inteira. Agora, se eu estou Sim. oferecendo laudo de vistoria de condomínio, eu estou falando com 10 síndicos, cara, no 10º vai estar top meu discurso em relação ao primeiro. E aí minha conversão aumenta. É a mesma coisa em relação. Já lê mentes, né? Já começa a ler as mentes. O cliente acha que a gente lê Exatamente, mente. exatamente, exatamente. E outra coisa assim, se fazer presente
vale brinde, vale mimo, vale atenção, vale uma série de coisas, Uhum, às vezes o profissional, mas eu não tenho recurso, vou mandar fazer caneca, custa caro. Tá, mas eu sei que, de uhum, repente, do arquiteto é uma dor, por exemplo, um estudo preliminar de custo, ou um estudo preliminar de uhum, adequação da parte de sistema preventivo. Olha, sem dúvida. você não tem grana para botar aquilo? Investe com o teu tempo. Olha, Eliana, pra você conhecer um pouco do meu trabalho, como é que eu posso te ajudar na parceria? Arquiteto faz muito Uhum, projeto, muito trabalho no risco, né, de estudo de muito, massa, né, de estudo de muito. ponto e tudo mais. O engenheiro pode fazer também. Olha, estou parceiro contigo. Quando você for fazer um estudo de massa, quando você for fazer alguma coisa, me passa que eu vou fazer uma preliminar contigo. Pelo menos assim, pontos de atenção, o que pode custar mais caro, uma expectativa de custo, os pontos. Eu vou te dar um resuminho. Pô, aí, assim, eu estou te dando um brinde, um mimo também, mais técnico, e já estou te mostrando, e já criou aquilo. Cara, se você fechar esse O trabalho, vai me vínculo. chamar. Porque, assim, Certeza. né, não tem como Primeiro não que é ser. tempo. É, Que o arquiteto vai dizer assim, nossa, eu já investi esse tempo com esse profissional, vou contratar outro, vou ter que explicar tudo tudo do de zero novo. de novo. Pô, já, esse profissional já está inteirado do assunto, já vai ele, entendeu? Sem Agora, dúvida. isso realmente você não Acontece. consegue fazer com 300, né? Você precisa ser preciso. É trabalho de sniper, não Exato, é de metralhadora giratória dando tiro para 500. exato. Não acha que é o Rambo, vai Essa dar 20 semana. tiros e acertar 50. Não vai, né? Exatamente. Essa semana entrou em contato com a gente o escritório de engenharia, que na verdade atende uma parceira, né, uma concorrente minha, que é uma grande amiga minha, mas é uma concorrente, que atua exatamente no varejo, mesmo segmento, tudo. E numa conversa dessa minha amiga, que é minha concorrente, com esse profissional, pulverizaram uma obra minha, alguma coisa, e daí ele comentou: Ah, mas a fulana você conhece? Daí ela falou: Não, é minha amiga e minha concorrente. Daí ele: Você tem o contato dela? Ah, tenho. Daí a minha amiga passou meu contato, e ele entrou em contato. Olha, eu faço parceria já, faço obras comerciais para a tua parceira, que é tua concorrente, ela já falou, mas olha, fiz tais e tais obras para ela, você pode tomar referência com ela, adoraria poder ter uma oportunidade de conversar com você, vi que você faz tal e tal projeto, pesquisei no teu site também, inclusive gostei muito do teu trabalho, já dei uma avaliação positiva para você no Google, achei que a empresa é ótima. Nossa, da Unex, quem é essa empresa? Tipo, o cara me mandou um e-mail personalizadíssimo. Ele pesquisou, ele olhou, ele investigou, chegou aí no Google, deu 5 estrelas para gente. Falei, gente, quem é essa empresa? Eu fui no Google, eu busquei a empresa, gente, eu preciso conhecê-los agora. Daí eu falei, olha, no momento eu não tenho nenhuma obra para fazer orçamento. Dele assim, quando que você acha que seria conveniente de eu retornar o contato? Em um mês? Uma semana? Daqui a 2 meses? Eu falei, nossa, o CRM dele tá Eu ótimo. ia Que falar CRM agora. é esse desse CRMzinho do lado, moço? só anotando que dia fez contato, o que que mandou, qual que é o próximo passo. E super assertivo. E engenheiro. E eu só fiz o contato com ele por e-mail. E eu vou lembrá-lo quando eu tiver uma próxima obra, com certeza eu vou lembrá-lo, porque ele foi um diferencial no meu dia. Eu falei, gente, esse cara pesquisou tudo isso e mandou um e-mail curto, tipo 2, 3 parágrafozinhos, assim, não entupiu, mandou o link do site dele, mandou o link do Instagram, ou seja, não pesou meu e-mail, não, né? Sim, Facilitou. Hoje em dia é tão fácil, cria uma apresentação no YouTube, faz uns slides, bota o link no YouTube e manda é o isso aí. link, né? Não precisa. Eu tenho dezenas de links aí no YouTube de tudo que você pode imaginar de projeto de loja, depoimento de cliente, passeio virtual de projeto. Eu mando link. Para o meu cliente, eu mando link. Lógico. Então, para que ficar entupindo? Então, acho que esse diferencial, Daniel, faz a diferença, perdão com o Diferença. trocadilho. Com certeza. Queria ver aqui, ó, se alguém quiser, Diana, eu vou deixar aqui aberto, só formalizando, tá? Se alguém que está participando aqui Uhum. quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, ou levanta a mãozinha, aqui embaixo tem um botãozinho de reactions, clica ali e bota raise hand para levantar a mão, ou já abre o microfone e sai falando que a gente dá um jeito aqui de, de se organizar, tá? Porque é uma oportunidade que, assim, quem está assistindo, que é engenheiro, tem a oportunidade de ler a mente de uma forma bem escancarada de uma profissional que é potencial cliente, não só a própria Liana, Uhum. mas qualquer arquiteto. E a gente fala hoje qualquer arquiteto nível Brasil, porque a gente tem muita, hoje está muito fácil uma interação Sim, online, assim. Então, independe de muito. onde você está. Você pode atender isso que a gente está falando aqui, ligar para 10 na tua cidade. Mas se tu for ter nível Brasil, você pode fazer isso com qualquer escritório de qualquer lugar. A gente atende, né? A gente de outros estados, já atende de outras cidades, Uhum. sabe que isso funciona assim. Até, inclusive, outros escritórios que precisam de apoio local. Então, assim,
Uhum. Pode ter um escritório Exato, eu ia chegar aí. de arquitetura lá de São Paulo, que já tem um parceiro de Uhum. engenharia lá em São Paulo, mas está fazendo uma obra de varejo aqui em Santa Catarina e precisa de uma ponte aqui para fazer algum complemento de legislação, para fazer alguma vistoria de obra, algum acompanhamento, alguma execução, alguma orientação. Então, tem uma série de Uhum. possibilidades. Agora, só vai enxergar isso se olhar com foco, com o objetivo de entender o nicho que está atuando, né? Então, mais uma vez, deixar aberto aqui, quem quiser fazer pergunta, quem tiver microfone e quiser abrir e perguntar, pode, ou quem quiser deixar no chat aqui, aí eu faço a leitura. Tem a oportunidade de Sim. aproveitar a expertise da Liana aí para ver o que ela não falou ainda, o que a gente não provocou aqui ainda, se tiver mais alguma coisa a comentar. Ou Eliana, se quiser complementar com mais alguma coisa, ele fica à vontade. Até essa questão de intercâmbio entre estados, né? Na verdade, eu atendo muito São Paulo, porque o escritório hoje fica em primeiro lugar no Google na parte de nacionalização de projetos, que é a tradução de projetos internacionais, e eu atendo muitos escritórios de engenharia em São Paulo, porque eles recebem esses projetos internacionais e eles precisam aprovar esses projetos no shopping. Então, quem que vai traduzir esses projetos para eles conseguirem fazer essa aprovação? Eu fiz agora esse mês 2 orçamentos de tradução de projetos para 2 escritórios de engenharia que são de obra, de execução de obras. Eles acabam lá em São Paulo contratando já direto o escritório final, né? É ao contrário daqui. Então é legal também porque você pode ser especializado numa área, por exemplo, não sei, uma Renner que vai instalar uma loja na região. Se você já trabalha com varejo, já trabalha com engenharia, projetos, consegue atender esse nicho específico de escritórios de outros estados, mas atendendo localmente, né? Sim. E essas marcas, assim, estamos falando aqui, ó, todas essas redes de farmácia, de pets, de tudo que você Aham, possa, de óticas, tudo isso que tem rede é uma oportunidade gigante para você, projeto, acompanhar a execução, né, ver quem são os escritórios. Algumas redes maiores têm parte de arquitetura própria, interna, que você uhum, pode atender também, tipo a Milium, uhum, tipo a Madeiro, né? Tem várias que têm equipes sim. técnicas E, próprias, to, mas para e conceito, né? Não todos para têm modelar. escritório, mas todos têm escritório de arquitetura. Então, por exemplo, você vai buscar um madeiro, você vai ter só o cliente madeiro. Agora, se você encontrar o escritório de arquitetura que atende madeiro, com certeza ele vai ter outros estilos de cliente, tipo madeiro, no Exatamente. portfólio de clientes dele. Então, talvez você está prospectando o madeiro, quando poderia prospectar o escritório de arquitetura, que traria 10 madeiros para você. Exatamente. É isso aí. Em resumo, era isso que a gente queria trazer hoje aqui, de abrir os olhos dos Exato. profissionais, dos dois lados, né? E do lado da Não arquitetura. somos inimigos. Na hora que o arquiteto vê o engenheiro como esse braço de executar isso, dá muito mais leveza, mais segurança e mais condição de buscar mais negócio, porque se sente mais seguro Sim. e aumenta a capacidade de atendimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu me lembro quando eu estava recém-formada, fui fazer aquele projeto da antiga livraria blumenauense, que era um projeto bem complexo. Quem for de Blumenau, que deve conhecer o prédio da antiga livraria blumenauense, que é onde tem o The Basement, o Uhum. prédio do The Basement. Eu estava recém-formada, não conhecia nada do mercado e pensei, peguei um prédio que era uma bucha, que era um prédio tombado, bem complexo. Eu pensei assim, bem, o cliente confiou a mim o projeto de arquitetura, agora eu vou ter que ter gente para confiar nos projetos complementares. Sim, Eu escolhi os melhores escritórios de engenharia que tinha em Blumenau na época, pedi indicação e fui atrás dos melhores profissionais, porque eu não era a melhor profissional, no meu ponto de vista, porque eu era recém-formada, era um prédio imenso, super complexo, principalmente na questão estrutural, porque era um prédio em Chaimel, bem complicado. E eu fui buscar os melhores escritórios de engenharia, ficaram meus parceiros por muitos anos, até hoje, inclusive, e eu aprendi muito com eles, né? E me indicaram, esses escritórios de engenharia depois até me indicaram para outros clientes, justamente pela minha facilidade de interação com a engenharia. Então, veja como abre portas, né? com Sempre. certeza, com certeza. Deixa eu ver, alguém que está participando aí quer deixar alguma pergunta? Quiser ou escrever aqui no chat ou deixar a pergunta. Se não, deixa eu ver. Estou olhando o Tá chat. todo mundo tímido. É, Online é sempre assim, o pessoal mais tímido. Pessoalmente, o é. pessoal mais, Só tipo, deixa, levanta o deixa, bracinho, o braço meio curto, mas levantam. mas é uma oportunidade. A parte de, fica gravado, fica, mas aí você não tem oportunidade de interagir, você não tem oportunidade de perguntar, É, né? Aqui tem a oportunidade de exato. perguntar para mim ou para você. Para perguntar Mas sair, eu fiz tem que pagar, né? Para perguntar fora daqui, a consulta tem que pagar, é diferente, né? Mas eu fiz essa semana, a semana retrasada, uma palestra lá na FURB, e também ninguém fez a pergunta. Quem fez a pergunta foi o Guido, que era o professor,
porque a turma estava super envergonhada, então o Pois pessoal é. não Isso é interagia outra também, não, coisa, e tem ficava que com vergonha. aproveitar as oportunidades, e vergonha, e saber se comunicar, se colocar, vergonha. Exato! Eu A já na gente época abre o da espaço faculdade era a justamente para primeira, já isso, né? ficava com o braço assim, ó. Né? Ficava com o braço assim, ó, querendo perguntar. Mas com medo de passar vergonha depois é. E a gente está trazendo aqui realmente uma informação que assim, o profissional pode levar muito tempo para perceber isso, e pode nem perceber. É, Pode passar anos naquilo de mandar e-mail padrão, de mandar portfólio com 300 é, mega e achar que, ah, meu Deus, que o mercado está ruim. Não é a comunicação que não está alinhada, o canal está errado, a forma de se comunicar está é, errado, está mirando na pessoa errada, né? Então, assim, se não está funcionando, para. Então, o que que é que não está, o que que você não está é. sabendo? Vai buscar o que que é, né? Vai pegar a informação. E é o que a gente está trazendo aqui, essa oportunidade. E ninguém vai contratar o seu currículo, não é o seu Sim, portfólio. Quando o cliente me contrata, por exemplo, para fazer um projeto de uma loja, ele não quer saber se eu fiz curso lá em Milão, se eu fiz curso em Londres, por onde que eu passei. Ele quer saber se eu dei resultado para as últimas lojas que eu atendi. é E isso aí. ponto. Como que eu busquei esse conhecimento? Aonde que eu estou É tirando isso as aí. informações? É problema meu. Mas ele quer saber que a loja tem que dar o resultado que ele está almejando, né? E ele me contrata por isso. É Então, ele quer que eu exatamente dê isso. cabo no problema dele. O como Então, não quer saber. foquem menos no portfólio. Portfólio é importante, a gente precisa ter, realmente. Nosso trabalho é um trabalho que tem que ser tangibilizado, porque nosso trabalho é intelectual. Então, mostrar um trabalho entregue, concluído, tangibiliza uma ideia, né? Ó, eu tive essa ideia de fazer esse projeto, tá aqui o resultado final. Especialmente da arquitetura, né? Que trabalha muito mais a parte de criação. Sim, Mas para vocês que trabalham com soluções, poxa, mostra soluções. Ah, teve tal obra que a gente pegou nessa situação, a gente mudou, deu uma outra identidade. Então, trabalha com portfólio também enriquecido, não só fotos aleatórias de instalações. Isso todo mundo eu faz, digo né? que o portfólio, o know-how, assim, ele vem para sustentar. Você se apresenta, você se coloca e você vem para sustentar aquilo ali. Você comprova com aquilo ali. Não é você despejar um monte de foto, de metragem, de volume, de não sei o quê e tudo mais, porque não perde sentido. Fica parecendo só questão de Aham, ego, de arrogância e tudo mais. E eu como não interessa. Ah, beleza, tem isso aí tudo, mas isso quer dizer o quê? Na prática, para mim, isso é o quê? aham, Porque assim, o aham. pessoal, olha, engenheiro é engenheiro, CREA é CREA, vai assinar igual, entendeu? Qual que é a diferença? Por que que um ganha 20 e o outro não Exatamente, conseguir 4? Então, exato, o que que é isso, né? É isso que a gente está conversando exatamente. aqui, essa maneira de entender o cliente, se diferenciar e reforçando, né? Os escritórios de arquitetura são um potencial cliente gigante para os engenheiros, em diversas áreas, né? Diversas possibilidades. Sim. E realmente falta, eu vejo assim, os escritórios de arquitetura, principalmente os recém-formados, os arquitetos recém-formados, têm um distanciamento muito grande da engenharia. Eu acho que na nossa geração ainda estava mais interligado de alguma forma. Eu, pelo menos, fiz disciplinas da arquitetura dentro da engenharia, porque era tarde, tinha aquelas aulas malucas que tinha aulas complementares, eu fiz nos últimos semestres e fiz com a engenharia, então existia mais esse intercâmbio entre arquitetura e engenharia. Hoje parece que não existe mais conexão nenhuma, e mesmo no contato comercial, tipo, o arquiteto faz o projeto, envia para a engenharia e adaptam o que dá e segue a obra, né? Né? Então, eu vejo que cada vez mais está se perdendo. Então, se você se conecta, né, você já está criando um diferencial no teu mercado. Verdade, verdade. Gente, alguma pergunta? Alguém quer contribuir ou fazer algum comentário, contar algum caos? Tem uma mãozinha levantada aqui. Eu não Olha, sei se é de verdade. não, tem Ah, não. não, não é não. Ah, não, não é não. Que aparece na telinha aqui quando fica a mãozinha levantada. Não, não, não é. Então Mas é então tá isso, bom. gente. Então, acho que então Espero ter contribuído. eu vou acreditar que a gente conseguiu ler a mente de todo mundo, identificar todas as potenciais dúvidas e circunstâncias e esteja tudo muito bem esclarecido. Juliana, Tomara que obrigado. tenha contribuído. Obrigada a Sim, com você, certeza. Daniel. Obrigado aí pela participação, pela contribuição. Agradeço a quem participou aqui, que veio prestigiar, que participou. Espero que se ouviu com atenção, viu que tem ouro aqui e tem a obrigação de amanhã já começar a se posicionar bem diferente em É, como fazer contato, prospectando potenciais clientes, parceiros, como se apresenta, como que faz esse contato, como que faz a busca, a prospecção de clientes. Assim, eu digo o seguinte, não precisa acreditar em mim, tá? Mas ouve o que eu falo e testa. Não acredita. Ah, só porque eu falei, não, testa, vai e faz. Então, a gente está falando aqui, são dois profissionais de mais de 20 anos de mercado que têm um volumezinho de contrato nas costas.
Então, se a gente está falando, é porque vale a pena ouvir. Sim, Se você faz diferente disso, não está tendo o resultado que espera, então, assim, dá um voto, tá, então eu vou tentar dessa outra maneira, pelo menos, para ver o que que muda, né? Então, tenta dessa outra sim. maneira e ver o que que muda. Busca história de arquitetura, se posiciona de uma maneira mais nichada, mais segmentada, né? Preocupa em ouvir mais e em oferecer mais do que despejar um monte de eu sei, eu tenho, eu Uhum, faço, eu sou, eu consigo, né? Então, assim, é mais um outro uhum. que você e ver o que acontece. Depois, de repente, entra em contato com a gente e fala, ô, Liana, fiz o que você falou e tal, pô, marquei minha primeira entrevista, minha primeira conversa com a Legal. arquiteta. A gente vai gostar de saber, né? A gente vai gostar de saber, com certeza. A gente sempre quer que as pessoas prosperem ao nosso redor, Com então a gente vai ficar certeza. muito feliz em saber que vocês conseguiram aí prospectar melhores negócios, né, com essas estratégias que a gente está passando aqui. No final, né, o cliente vai estar mais bem atendido e as duas profissões, as duas carreiras vão estar mais fortalecidas, porque o que tem é um Uhum. querendo canibalizar o outro e isso joga os dois para baixo. Né? Então, Não, é um tem que ridículo. levantar o outro, não querer que espreme. Eu não preciso rebaixar ninguém para eu subir. A gente sobe junto e, no final, o cliente fica mais bem Sim. atendido e vai ter uma melhor percepção de valor das profissões, das carreiras, da atribuição de cada um. Sem Né? dúvida, sem dúvida. É um complemento, né? Um não tem como. É como a gente que depende das equipes de obra, né? Um mestre de obra, um bom pedreiro. Não existe uma boa obra sem um bom profissional na execução. Então, E todas as etapas, né, da construção, elas são essenciais. Todas elas são muito importantes. isso Eu aí. vejo quando às vezes a gente encontra pessoal de arquitetura, às vezes que não valoriza os profissionais que executam a obra também. Eu digo, gente, todas as etapas são super importantes. A gente precisa valorizar todos eles. Verdade, é isso aí. Liana, mais uma vez, Legal. obrigado. O pessoal que Obrigada. participou aí, obrigado. Agradeço a participação. Liana, mais uma vez pela parceria de sempre, obrigado. Obrigada a vocês. Imagina, eu que agradeço a parceria de sempre, é sempre muito bom essas nossas trocas. Obrigada, gente. Gente, obrigado, boa noite aí, um Tudo abraço para bom. Tchau, todos. tchau. Tchau.